Fala galera do mal, estamos aqui de novo. Hoje eu queria conversar com vocês um assunto bem sério. A gente sempre ouviu falar, né, dos cachês absurdos que os artistas atuais ganham. Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Vitor e Léo, Roberto Carlos. Não tenho nada contra, nada. Eu também consumo esse tipo de arte. O que eu queria que a gente entendesse era o seguinte: por que no carnaval, por exemplo, em Recife, que é a minha terra, tem polos de frevo? Sei lá, pagam R$300 para um grupo, R$1.000 para um grupo. Tudo bem, eu sei que cada artista necessita realmente de uma estrutura diferente. Uma estrutura de palco diferente, iluminação diferente, figurino, os cachês dos músicos, baterista, guitarrista, baixista, etc. Realmente é uma estrutura totalmente diferente. Não que eu também concorde com esse tipo de valor. Nesse momento, essa não é a questão. Não é nesse mérito que eu estou entrando. A questão é o tempo que é levado para pagar esses artistas. Tanto os artistas que eu falei agora há pouco, um artista que recebe esse tipo de cachê, que tem um valor muito alto, ele não vai fazer o show se ele não for pago pelo menos metade do cachê. Ele não vai fazer. Já os outros tipos de manifestações culturais, as quais sustentam a história e a cultura daquela cidade, que sempre sustentaram, são pagos com 1 ano de atraso, 6 meses de atraso, 2 anos de atraso. E isso é verídico. Conheço artistas que foram pagos com 2 anos de atraso. Conheço gente que ainda está brigando para ser pago, sabe? É nesse mérito que eu queria entrar agora. Se a gente for parar para discutir aqui, quem causou esse tipo de cultura, quem proporcionou essa cultura de massa, esse consumo da cultura de massa, a gente vai ficar muito tempo aqui discutindo, e são muitos fatores. Educação, política, políticas públicas, os próprios artistas, a sociedade civil que está acostumada a consumir esse tipo de arte, esse tipo de informação, que é acostumada a reproduzir um estilo de vida enlatado, não é educada para pensar, para ter senso crítico, entender o que é que você está ouvindo, o que é que você está consumindo e se isso vai te fazer crescer como ser humano, deixando de lado por enquanto o que levou, o que proporciona esse tipo de comportamento, esse tipo de consumo de arte. Vamos fazer uma reflexão para o que pode ser feito para a gente entender ou brigar contra esse descaso que é o pagamento dos cachês, as políticas públicas para a cultura, a falta de interesse por esse outro tipo de cultura que na verdade é o tipo de cultura de raiz que vai fazer parte da história daquela cidade, daquele estado, daquela região. Porque é isso que vai sobrar, não é o dinheiro que vai sobrar, não é a economia que vai sobrar. Já foi o tempo que o desenvolvimento do país se resumia simplesmente à economia. Década de 80, o desenvolvimento do país tem muito mais a ver com atender às necessidades específicas de cada classe, etnia, gênero, entre outros aspectos. Sim, nós somos sim minoria. E não é fácil ir de encontro à corrente. Eu sei que não é fácil de ir de encontro à corrente, mas eu estou falando muito sobre isso, utilizando esse exemplo nas conversas, nas aulas, nas discussões, nas conversas com amigos, que é a época da ditadura. Naquela época era muito pior fazer arte, era muito mais difícil fazer arte. Apoiar e produzir um pensamento que ia de encontro à corrente, ia de encontro ao governo, colidia com o sistema opressor. Por exemplo, muitos artistas foram caçados, foram exilados, foram detidos, foram presos. E nem por isso deixaram de continuar fazendo suas manifestações. E na verdade, 50% da resistência em prol de acabar com a ditadura, de acabar com esse pensamento opressor, esse sistema opressor da ditadura, foi dos artistas. Os artistas produziam músicas naquela época que levavam as pessoas para a rua, que abriam a mente das pessoas no sentido de que a gente pode sim lutar contra esse sistema opressor. Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso
Gilberto Gil, Elis Regina, Rita Lee, Geraldo Vandré, essas pessoas que foram atacadas pelo sistema porque reproduziam um tipo de arte que fazia as pessoas pensarem. Então vamos refletir sobre isso. A gente hoje desfruta de uma democracia que foi batalhada por esses artistas. Claro que não foi só isso. Hoje em dia nós temos muitas coisas a nosso favor. YouTube, Twitter, Facebook, todas as Instagram, a gente tem um poder de comunicação. O mundo está nas nossas mãos. Ah, mas o problema do país já está muito escancarado. Já faz tempo que isso existe. Não adianta brigar. Eles não estão nem aí pra gente. Mas eu queria explicar uma coisa para vocês. Existem 3 setores que são sociedade civil, governo e Estado. Esses 3 têm funções. De cima para baixo, existem agendas a serem cumpridas. Para ser cumprida essa agenda e para ter políticas públicas que favoreçam a nossa classe, que favoreçam a cultura, a arte e o que a gente deseja fazer, deseja produzir, é necessário que seja feita uma pressão de baixo para cima. A sociedade civil fica parada, o governo e o Estado não pode aprovar, não pode executar. E então essa pressão precisa ser feita, senão a gente vai ser engolido. A cultura vai morrer, a arte vai morrer, música, dança, artes plásticas, teatro, tudo isso vai morrer e a gente vai virar uma nação doente que só pensa em economia, dinheiro, consumismo, entre tantas outras coisas que deixam uma nação doente, cega e fria. Volto a dizer, vamos compartilhar mais artes, vamos fazer mais arte. Se eu fizer agora, a arte pode mudar e eu posso ser um herói e eu posso salvar a humanidade. Não, não é isso. Precisamos ser uma nação e um povo mais crítico, com senso crítico, sem ficar reproduzindo as coisas. Ninguém pode falar que não reproduz. A gente é muito influenciado pela sociedade, mas se a gente parar para pensar um pouco no que a gente está fazendo, no que a gente está assistindo, nas coisas que a gente está reproduzindo, pode fazer muita diferença no seu comportamento, na sua forma de ver o mundo e na sua atuação como cidadão também. Então é isso aí, gente. É uma coisa que estava me inquietando muito, que eu tinha conversado com muita gente já sobre isso, com os alunos que eu estou dando curso aqui em Caruaru, e fui para Arco Verde também. A gente está conversando muito sobre isso. Na verdade, o país inteiro está conversando muito sobre política, sobre a situação econômica do país, que não está fácil, mas não vamos nos entregar, vamos compartilhar, vamos bombardear ainda mais. Então, se quiser conversar mais sobre, quiser entender mais sobre, segue lá meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, Snapchat também. Dá um joinha aqui embaixo e se inscreve, que é muito importante para fortalecer o canal e para a gente propagar mais esse tipo de pensamento, esse tipo de discussão. Ok? Muito obrigado, valeu, falou!